muito feliz de estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo a ministrar na nossa vida. Muitas vezes nós não ficamos com alguma expectativa, porque, querendo ou não, a gente acaba entrando numa rotina do dia a dia e muitas vezes a gente diminui a expectativa naquilo que Deus quer fazer conosco. Porque a gente fica também concentrado em muitas coisas, são muitos desafios, muitas responsabilidades com a casa, com a família, com os negócios. Amém? Mas graças a Deus, que Deus preparou um lugar aqui, Coronel Fabriciano, aqui no centro, para vocês sentarem um pouquinho e ouvir a voz do Pai. Amém? Quantos são agradecidos por isso? Isso é honra, isso é honra. Né? Deus sabia que se deixasse você em casa, talvez nessa hora você não estava meditando a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer exercício em casa. Quando a gente consegue fazer exercício em casa? Difícil. Porque muitas vezes a casa não é o lugar adequado para a gente fazer isso. E assim também é com a nossa vida espiritual. Temos que viver uma vida espiritual em casa, amém? Com a família, reunir com a família, orar, agradecer ao Senhor. E eu vou estar falando sobre isso. Mas muitas vezes em casa nós não conseguimos meditar. Problema, desafio, barulho. Então Deus preparou esse lugar. Você tem que crer nisso. Deus preparou esse lugar. Preparou essas cadeiras. Preparou o pessoal do louvor. Amém? Preparou as pessoas que estão servindo hoje com alegria. Deus preparou também a minha vida para ministrar uma palavra. Amém? Então você tem que viver especial para Deus. Você tem que ter expectativa de que Deus está trabalhando a favor do plano dele na sua vida. Quantos creem? Se você estiver pensando assim, Deus não fala comigo, Deus não me ama, eu vou dizer uma coisa, você está completamente enganado acerca dos pensamentos de Deus. Talvez você está pensando assim, está com essa baixa autoestima, porque você está ouvindo muito que não deve ouvir. As pessoas que não te valorizam, que não te reconhecem, as pessoas que não são vozes de Deus na sua vida. Amém? Quantos creem que Deus tem pessoas que lhe representam? Desde o início do que eu entendo por gente e por crente, eu sempre aprendi a discernir quem era uma referência de pessoas espirituais e aquelas que não eram. Isso é muito fácil de reconhecer. Você discernir quem são aquelas pessoas que você, apesar de rir, apesar de gostar de comer com elas, de caminhar com elas não têm o conselho de Deus para a sua vida. Porque elas são ruins, não. Porque elas não têm algo chamado Espírito Santo. Amém? E Deus sempre tem preparado na minha vida, com certeza na sua também, pessoas que foram essas referências, que são essas referências. E quando a gente está passando por um tempo de um processo muito forte, um tempo de uma transição muito forte, todos nós passamos por isso, e a gente precisa parar para ouvir ao Senhor. Deus sempre coloca essas pessoas que vêm com uma palavra certeira. Amém? A palavra do Senhor não cai por terra. Disse Samuel, o profeta, no livro de Samuel está escrito que nenhuma das palavras nunca caiu por terra.
O que significa isso? Nenhuma das palavras do Senhor ficam sem cumprir-se. Porque Deus não fala por falar. Deus, quando fala, Ele tem um propósito no que Ele fala. Deus tem um objetivo no que Ele fala. Deus não está impressionado ou preocupado em somente nos agradar. Quando Deus fala conosco, Ele fala porque Deus quer o melhor para a sua vida e para a minha vida. E o melhor muitas vezes não é o que nos agrada. Amém? Mas com certeza é o que vai nos levar mais para perto do plano de Deus. Então, o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês está no livro de Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar? Tenho certeza que esse texto é bastante conhecido para a maioria de vocês. Mas eu quero usar hoje, estar mostrando do Senhor, que compartilhar. E Deus falou comigo acerca de renovação. Renovar o nosso entendimento. Renovar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Muitas coisas Deus ainda não fez na sua vida, porque ainda é necessário mudar uma forma de pensar. E Deus quer renovar hoje. Mas essa renovação ela não vem simplesmente com um botão automático. Seria muito fácil, muito bom. Não é somente dizer assim, eu quero ser renovado, eu quero a renovação. Essa renovação ela vem mediante um processo. Há um conjunto de decisões que você toma. Amém? E essas decisões que você vai tomando vai te levando a uma renovação, a uma transformação. É importante observar aqui no versículo 1, quando o apóstolo Paulo está falando à igreja em Roma, a igreja do Senhor que estava em Roma. Ele está dizendo: irmãos, eu rogo, eu intercedo, eu oro, eu peço a Deus que vocês possam apresentar um culto racional. Alguém sabe o que é um culto racional? Não ouvi? Um culto inteligente, um culto onde se aplica a inteligência. Muito bem. Temos que adorar a Deus usando a nossa inteligência. Amém? Buscando saber o que é que Deus quer, o que é que agrada ao coração de Deus. Buscando avaliar a si mesmo, ao nosso redor. Então o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu rogo, eu intercedo. E aí é a função dos líderes, dos pastores, orar e interceder, para que vocês alcancem cada vez mais uma renovação acerca da vontade de Deus. O apóstolo Paulo está orando, intercedendo, dizendo: eu rogo, eu intercedo, para que vocês alcancem apresentar um culto racional.
que o apóstolo Paulo fala que é um culto racional. O culto racional não é só o culto onde se ensina a teologia, o conhecimento, a filosofia. Faz parte do nosso culto o aprendizado, amém? Quando estamos aprendendo a palavra de Deus, coisas que Deus quer nos ensinar, nós estamos adorando a Deus, cultuando a Deus. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês apresentem o vosso culto, espírito, alma, corpo. Somos seres, a palavra na teologia fala tricotômicos. Somos seres trios, 3 em 1. Amém? Espírito, alma, corpo. E o nosso culto a Deus tem que passar por essas 3 áreas, essas 3 esferas. Como adoramos a Deus, cultuamos a Deus com o nosso corpo, pastor, quando cuidamos dele, quando nos alimentamos bem, quando descansamos pelo menos o tempo suficiente que o nosso corpo necessita. Quantos aqui dormem pelo menos 8 horas por dia? Pouco. Por isso estão envelhecendo mais cedo. Estão ficando mais cansados, mais estressados. Porque cada dia mais estamos sendo levados a dormir mais tarde e acordar mais cedo. E alguns não estão nem dormindo porque estão grudados no telefone, no celular, vendo as notícias, conversando. E não sabem porque muitas pessoas estão se enfermando em áreas emocionais, em áreas, tantas áreas, simplesmente por isso. Hoje eu vi uma publicação de uma página na internet dizendo que as pessoas que dormem menos têm mais probabilidade de terem problemas cardiovasculares. Mas que dorme mais, ela tem menos probabilidade de ter problemas cardiovasculares. Ou seja, temos que adorar a Deus no nosso corpo. Alimentação mais saudável, descanso, exercício. Amém? Saúde. Temos que adorar a Deus com a nossa alma. Temos que fazer as coisas motivados pela alegria, pelo contentamento. Eu sou contra qualquer tipo de exigências às pessoas da igreja quando elas não querem fazer. Não estou dizendo que muitas das vezes não necessita uma ajuda, um direcionamento, uma motivação para se fazer as coisas. Mas fazer as coisas sem alegria não expressa adoração a Deus. Tem muitas pessoas que quando falam assim: pastor, na área, tem uma área que eu não faço com alegria. Por exemplo, quando eu contribuo financeiramente na minha igreja. Porque as pessoas lá sempre fazem campanha, sempre cobram, sempre fazem, estão pedindo para fazer isso, aquilo. E eu faço simplesmente por obrigação. Mas eu não tenho alegria em fazer. Imagina uma pessoa falar isso. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9:6, diz: irmão, Deus ama o que dá com alegria. Se eu faço as coisas para Deus sem alegria, como eu estou cultuando a Deus?
E Jesus não se move por aquilo que impressiona o mundo, aquilo que o mundo se impressiona. Eu me recordo que certa vez Jesus estava com seus discípulos e eles estavam ali próximo ao templo, estavam no momento das ofertas, e muitas pessoas estavam indo lá depositar suas ofertas no gasofilar, próximo ao altar. E Jesus chamou a atenção dos discípulos para observar aquilo, e a Bíblia é específica, como diz, que muitos depositavam grandes quantias daquilo que lhes sobejava. E chega de repente uma viúva, uma mulher, e deposita 2 moedas. E Jesus pergunta aos seus discípulos e diz: qual desses aí foi o que verdadeiramente cultuou a Deus nessa área? Porque Jesus estava mostrando aos seus discípulos que não se trata de quantidade, mas de qualidade. Não se trata simplesmente de fazer, mas de como fazer. Deus não quer ter servos. Deus quer ter filhos. E muitas vezes os filhos não estão com mentalidade de filhos, porque estão se sentindo servos de muitas coisas, escravos de muitas coisas. E o caminho para se libertar de uma mente escrava é passar a fazer as coisas por gratidão, ao invés de obrigação. Se você está fazendo algo em alguma área que você sente que é por obrigação, converse com outra pessoa e diz: fulano, me muda de função, me muda de lugar. Eu não estou gostando de fazer isso dessa forma. Não está me trazendo alegria, não está me trazendo paz, não está me trazendo realização. Porque assim como em uma empresa temos habilidades para ocupar tarefas e funções específicas, e se formos colocados em outras áreas não vamos produzir, assim também é no corpo de Cristo, assim também é na família. Amém? E também o culto a Deus passa pelo Espírito. Não é somente o corpo, não é também somente a alma. Não podemos ficar aqui. Eu gosto muito de uma palavra que toca as nossas emoções, porque nos chama a expressar, mas não podemos ficar na expressão das emoções. Temos que adorar a Deus em espírito. E o que é adorar a Deus em espírito, pastor? É se conectar com esse ambiente espiritual que está ao nosso redor, que nos inspira a cantar, a orar, a agradecer a Deus, a dar glórias a Deus, que nos leva a meditar em determinadas palavras. Amém? Somos corpo, somos alma e espírito. Eu gosto sempre de dizer na ordem correta: nós somos um espírito que temos um corpo e alma. Amém? Deus nos fez primeiramente espírito. Temos um corpo e uma alma. Isso é o culto a Deus. Quando o Senhor chamou Adão lá no jardim, Gênesis 2 e 15, e chama o homem para arar a terra, para semear a terra. Algumas versões dizem arar, cultivar. Mas o que Deus estava chamando Adão ali no jardim
era para que Adão pudesse levantar para Deus na terra uma cultura. Repita comigo, cultura. A palavra cultura vem de culto, vem de cultivo. Porque nos reunimos na igreja, ou nos reunimos como igreja, porque tem as reuniões também nas casas, amém? Por que nos reunimos como igreja? Para sermos cultivados. Para sermos cultivados com a semente da palavra de Deus. Quando o Senhor chamou Adão e falou: Adão, levanta-me uma cultura, cultiva a terra. Não para que Adão se tornasse um agricultor naturalmente. Naquele tempo não existia arado, ciscador, enxada. Aquela agricultura era uma agricultura da palavra, porque Adão era o representante de Deus na terra. E Deus trouxe a Adão uma mulher. Amém? E a figura da igreja, para quê? Para que Adão semeasse a palavra nela e ela produzisse os frutos do Espírito. Amém? Estão entendendo? Ou seja, Deus não chamou Adão e falou: Adão, me presta um culto. Imagina Adão sozinho cultuando a Deus. Aí depois a congregação de Adão começou a aumentar, veio mais um, a esposa. Depois Deus ia aumentar ainda mais, com os filhos, com os netos. Todos aqui que começaram, acredito que a pastora Edilene passou por isso. No início de uma obra, graças a Deus tem uma estrutura como essa, tem músicos. Mas geralmente no início de uma obra não tem nada disso. Eu imagino Adão começando no começo, sem instrumento, sem microfone. Somente ele no começo e ninguém. Qual é o curso de Adão? Graças ao Senhor por esse dia. Mais um dia de vida que o Senhor me dá. Pela saúde. Pelo teu Espírito. Adão desenvolveu uma vida de adoração a Deus. No que comia. Como a sua alma agradecia a Deus. E por se manter conectado com o Espírito de Deus. E esse é o modelo de culto. Não se trata somente de vir ao templo, de vir à igreja. Aqui você vem para você receber semente da palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz em Isaías 55 que a minha palavra é como a chuva, como a neve, que vem para regar a terra. Regar é o sentido de cultivar. Para cultivar a terra. E essa palavra não voltará vazia, sem antes dar os frutos. Toda palavra que Deus dá a mim e a você, essa palavra vai dar frutos. Amém? Pastor, mas por que minha vida ainda não tem frutificado em algumas áreas? Porque você tem ouvido por aqui e tem deixado sair por aqui. E essa palavra tem que encontrar pouso no teu coração. Você tem que crer. Você tem que dizer: Senhor, não quero voltar aqui na próxima quarta-feira para ouvir as mesmas coisas. Aí você vai dizer: não, a mensagem não está tão boa.
O pregador não está tão avivado. O problema é que muitas vezes a gente resiste em colocar o que Deus está nos direcionando a fazer em prática. Temos que adorar o Senhor em uma cultura. Não é somente 2 horas na semana. É um estilo de vida. É como você acorda. É como você se relaciona. É como você trata o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família. É como você encara as questões do seu trabalho. É como você respeita as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Isso é adoração. Isso é culto. É uma cultura. Amém? Temos que renovar a nossa mente. Porque através dessas atitudes, dessas decisões, em obedecer a Deus, que a gente vai ser transformado. É que a gente vai alcançar novos níveis em Deus. É que a gente vai viver um novo relacionamento com o Pai. Não como servo, não como escravo, como filhos amados de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 2: não vos conformeis com este mundo. O que é a palavra conformar? Está de acordo, está com a mesma forma de pensar, de ver, está conformado com a mesma forma. A igreja tem que ser diferente. E a diferença da igreja não está somente na aparência exterior, como se veste, como fala. A diferença dos filhos de Deus está na cultura em que eles vivem. Porque adoram a Deus aonde estão. Então o apóstolo Paulo diz que vocês possam ser transformados. Não estejam conformados com este mundo, com esse sistema. A palavra mundo aí também se traduz como sistema. Não estejam de acordo com isso. Sejam renovados. E a renovação vem pelo conhecimento. A renovação vem por fazer as coisas com alegria. A renovação vem pela forma em que cuidamos do nosso corpo. Descanso, alimentação, cuidado. A renovação vem por buscar o contato com o Espírito de Deus. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é uma imagem que está pregada numa parede, crucificada. Ali foi só uma foto. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E se apresentou aos seus discípulos e a muitos outros. O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, sem nunca conhecer Jesus cara a cara, conheceu Jesus em espírito. A Bíblia diz que certo dia ele estava perseguindo a igreja do Senhor e Jesus vem ao seu encontro. Ele chama pelo nome. Ele apareceu
e lhe causou cegueira. Cego já estava, somente lhe trouxe a cegueira natural, para que ele entrasse em estado de rendição, de entrega, de arrependimento. Porque ele estava lutando contra Deus, não contra homens. Até que o Senhor lhe trouxe a verdade, lhe abriu os olhos, lhe mostrou o verdadeiro plano e propósito de Deus para a vida dele, que não era ser um perseguidor da igreja, senão um mensageiro, um anunciador das boas notícias do Evangelho. E esse mesmo homem que perseguiu a igreja agora está escrevendo para a igreja em Roma, dizendo que estava rogando por eles, para que eles apresentassem um culto verdadeiro, genuíno, no espírito, na alma e no corpo, para que eles experimentassem assim como ele experimentou uma transformação. Quando Deus nos transforma, não tem quem não venha perceber. E a transformação de Deus é mais ou menos um processo da lagarta para a borboleta. A mesma boca que destruía as plantas, agora vai ser a que vai ajudar ela a se multiplicar. A mesma boca que amaldiçoava e falava contra Deus, Deus usa ela para glorificar o seu nome. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A nossa verdadeira luta é contra nós mesmos. Nosso corpo não quer mais fazer a vontade de Deus. A nossa alma já não quer mais fazer a vontade de Deus. O nosso espírito já não quer mais fazer a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque eu estou em pecado? Não. Simplesmente porque estamos conformados. Porque estamos nos deixando ser engessados por um sistema social, religioso, político, econômico. Pastor, e como sair de tudo isso? Buscando essa renovação. Porque quando passamos a adorar a Deus, há uma frase que diz assim, que nós refletimos a imagem do que adoramos. Salmo 115 diz assim, sejam como seus ídolos aqueles que adoram imagem de escultura, o ídolo que não fala, que não vê, que não ouve. E você vê esse pessoal que é muito idólatra, é um povo assim, bem, não escuta, não vê, não fala, não vive. Mas adoramos a Deus, o Deus vivo. Vamos nos tornar semelhantes a Ele. Quando passamos a entender que Deus quer que adoremos 24 horas em uma cultura, vamos ser transformados. Fortalezas mentais vão cair. Fortalezas no corpo vão cair. Quando muitas vezes fala de jejum, logo a carne grita. Não! Jejum não é de Deus. Estamos no tempo da graça. Mas o jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para mudar a nós mesmos. Porque a carne ela se adapta muito fácil
aquilo que lhe agrada. Se eu fizer um propósito aqui de uma semana comendo picanha, quem vai participar? Todo mundo quer participar. Pastor, me chama aí. Glória a Deus. Mas se eu chamar pastor, vamos fazer um propósito de uma semana jejuando, estou cheio de compromisso. Rapaz, eu estou por causa disso, por causa daquilo. Não estou dizendo que Deus quer o nosso sacrifício. Eu estou dizendo que muitas vezes estamos conformados e não queremos sair desse conforto. E por isso não alcançamos uma renovação de Deus. Quando jejuamos o nosso corpo, as nossas células se renovam. Quando a Bíblia diz que o jejum faz com que as células do corpo se renovem e as células cancerígenas morram. A maioria dos problemas de saúde hoje se baseia em uma alimentação irregular que inflama todo o corpo. Deus está nos chamando para adorá-lo, porque Deus quer nos transformar. E essa transformação não é sem propósito. Essa transformação é para que a gente possa sair de um lado para o outro. É para que haja um antes e um depois. Porque Deus quer nos mostrar a sua vontade. O apóstolo Paulo diz que essa renovação era para que experimentássemos. Experimentar, não é só ouvir. Você pode ouvir muito sobre Deus, mas se você não experimentar, você não vai saber o sabor. E Deus quer que experimentemos dele, da sua vontade para nós, para os que estão conosco, para os que estão próximos e para os que estão longe. Para que experimentasse a sua boa, agradável e perfeita vontade. Muitas pessoas, ainda por não ter essa renovação na sua mente, pensam que a vontade de Deus é que estejam enfermas. Ah, pastor, estou enfermo. Se Deus quer, né? Quem disse que Deus quer? Ah, pastor, porque se Deus não quisesse, eu estaria curado. Será que é só Deus mesmo? Ou você tem que mudar os seus hábitos alimentares? Ou você tem que aprender a descansar? Ou você tem que fazer as coisas com alegria? Está tantos anos aí, amargurado, triste, depressivo, e a culpa é de Deus. Temos que experimentar a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, todos alcancem salvação. Somente uma transformação do que o apóstolo Paulo está falando aqui é que iria trazer a verdadeira imagem da face de Deus. Deus Pai, o Criador. O Deus que te criou e te conhece, que te chama pelo nome, que te dá força, que te deu habilidade, que te dá bem, que te dá recursos. Tudo que as trevas querem que você se volte contra Deus e diga, é como aquela mulher de Jó. Jó estava passando uma prova naquela. Nenhum de nós quer passar. E aí chega aquela mulher e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Duas coisas aquela mulher queria: que Jó amaldiçoasse a Deus e que Jó morresse. Aquela mulher era má? Não era má.
Era uma mulher que não estava preparada para enfrentar aquele nível de prova. Mas Deus viu que Jó estava preparado. A mulher não estava, mas ele estava. Por isso que é melhor andar de dois. Porque se um fraquejar, se um disser, não vou mais viver, não estou vendo mudar, está sendo pesado, sempre Deus vai usar uma voz de um conselho para dizer, não, vamos caminhar um pouco mais. Vale a pena, permanece. Adoramos a Deus quando temos fé. A Bíblia diz que os que não têm fé é impossível agradar ao Senhor. O que é que impressionava Jesus? Se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que Jesus sempre está dizendo, nossa, eu não vi uma fé como essa nem mesmo em Israel. Deus não tem limite, os limites estão aqui. Só precisamos ser renovados para experimentar a sua vontade para as nossas vidas. A vontade para a sua vida é que você prospere, é que você seja saudável, é que você viva o melhor de Deus com a sua família, é que você possa ser um testemunho da obra transformadora de Cristo. Não podemos viver com os mesmos problemas de 10, 20 anos atrás. Cadê o Evangelho? Cadê as boas novas, as boas notícias? Cadê os testemunhos? Deus curou? Cadê os milagres? Pastor, era só naquele tempo, quem disse? Que precisamos ter expectativa. Porque precisamos estar conectados com Deus, não só aqui, mas também lá fora. Aqui somos cultivados, recebemos a palavra. Se for de pé, eu já quero orar para encerrar. Eu quero declarar que você experimentará um novo nível da vontade de Deus. Talvez você estava passivo, conformado, achando que a enfermidade, que a crise, que o problema fazia parte da vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes pensamos assim, porque estamos ainda lidando com algum sentimento de culpa, de reprovação. E quando estamos lidando com isso, nós queremos pagar a dívida, queremos fazer o sacrifício a mais. A gente não sabe receber algo chamado graça. E Deus diz, olha, o que eu quero de você, simplesmente, é que você possa transmitir essa mensagem a outros. Que Deus é vivo, Deus é real. O que Deus fez por você também fará por outro. Salvou a sua vida, a sua casa, a sua família, libertou, prosperou. Pastor, Jesus não fez isso ainda na minha vida, vai fazer esses dias, eu declaro. Estamos com expectativa de ver um novo mover de Deus, não porque Deus mudou, porque Deus nos prepara para tempos determinados. Tempo de colheita. E Deus tem anunciado que é chegado o tempo de colheita. Os campos já estão brancos. Coronel Fabriciano, essa região está a ponto de explodir uma onda de avivamento. E o Senhor ainda não enviou esse avivamento, porque diz, ainda falta preparar ceifeiros. Ainda falta preparar pessoas que estejam também cuidando de outros.
Ainda falta curar e resolver problemas daqueles que eu quero usar nessa grande colheita. Deus não vai te usar na obra, você enfermo, com crise. Pastor, que é isso? Deus não me ama assim, Deus ama. Mas assim como um líder que quer manter a sua equipe saudável, quando vê alguém que está com um problema, tenta primeiro resolver o problema dela, para depois tornar ela produtiva. Jesus é a mesma coisa. Antes de Jesus sair anunciando o Evangelho com Pedro, Jesus falou: Pedro, deixa eu ir na tua casa, deixa eu curar a tua sogra, deixa eu deixar a tua sogra com saúde, porque senão você não vai ter paz, não vai ter alegria, vai ficar preocupado. Amém? Ou seja, o que Deus vai fazer nas suas vidas é porque Deus ama vocês, mas não é só por causa disso, mas é por causa que vocês não vão ficar preocupados. Amém? Não ficarão preocupados. Uhum. Amém. 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 Glória a Deus. Aguente só uns minutos a mais. A pastora vai preparar ali os elementos da ceia. Deus falou no coração dela: não quero sacrificar vocês, se vocês quiserem ficar sentados enquanto isso. Mas entenda o que Deus está falando. Chegou o tempo, eu vou falar no Monte Sião, vocês recebem para vocês. Chegou o tempo, Monte Sião, de sarar a ferida, de trazer a cura, de estancar o sangramento. Chegou o tempo de trazer a cura a coisas que estavam trazendo mal ao coração da igreja. Por quê? Porque depois desse bálsamo, dessa unção, Deus vai enviar muitas pessoas. Essas pessoas vão vir precisando de ajuda e você precisa estar saudável, curado para receber. Casais, famílias, mulheres, jovens, crianças, homens. Amém? Passa aqui a palavra, pastor. Igreja, a paz do Senhor. Amém? Você que está muito atrás, vem para essa frente, eu vou pedir a ceia para vocês. A pessoa vai orar, fazendo a ministração da ceia e ministração de cura. Eu domingo eu chamei a ceia aqui à frente e eu vou pensando na fé, eu também esqueci desse detalhe. A Célia veio encontrar uma revelação que Deus passou para ela. E realmente, no que Deus mostrou para ela, a vida estava na mesma posição, no mesmo jeitinho que Deus mostrou. Só que eu pedi a filha para ficar aqui, ele apontou ela para lá, e o irmão ministrou a ela, ele pegou a filha, não ministrou o que eu pedi para ministrar, que era a unção para Deus trazer a cura para ela. Amém? Então hoje, você que está enfermo, você que chegou aqui enfermo, eu gostaria que você tomasse os primeiros assentos da igreja. Se posicionasse aqui nos primeiros assentos. Porque a Bíblia diz que o pão é para cura. Ele traz a cura. Então todos vocês que estão nesse momento enfermos, eu quero que vocês
ainda me trouxe algo que Deus te contará. Eu não sei se na frente. Todo mundo aqui está ciente disso, não está? Chamei ela à frente porque Deus pediu que ela viesse. Então agora ela vai vir à frente, amém? Ficar aqui no meio, os irmãos vão estar ministrando os que não estão doentes com essa fé, amém? Porque é uma ordem de Deus, e quando Deus manda, vamos fazer. Você vai ser abençoado, você é abençoado, por uma ordem, e isso é importante, irmão. E não sabe obedecer a Deus, sem dificuldade de obedecer ao homem. E a gente já passou por esse processo, né? E hoje nós estamos maduros para entender isso. Quando a gente era criança, nós vimos coisas de criança, agora nós estamos adultos e nós temos que aprender a nos posicionar. A pastora está confirmando mais de uma vez. Deus quer usar essa igreja na evangelização. Entender a palavra? Ele só falou que Deus está precisando de serviços, ok? Mas a palavra é a mesma, ok? Então, a visão dessa palavra é que vocês não têm que ouvir. Porque toda vez que você não absorve, o Deus tem que falar de novo. Chega um momento que Deus sabe. Amém? Ok? Venha, irmão Roger Marcos, por favor. Irmão Mira, aí a filha vai estar aqui, no outro. Aleluia. Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, para anunciar o mesmo Evangelho que Jesus anunciou aqui nessa terra, Senhor, dizendo que é chegado o Reino de Deus com poder para curar, para libertar, para transformar, para alegrar em nome de Jesus. Pai, declaramos o poder do sangue de Jesus na vida dos nossos irmãos. Te apresentamos a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa renová-los, restaurá-los, levá-los a uma saúde plena, a uma saúde abundante. Pai, aqui é o teu corpo, o corpo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, que não há nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhuma dívida no mundo espiritual. E nós declaramos, Senhor, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi, Senhor, sacrifício perfeito, em nome de Jesus. E que se ative agora mesmo o poder desse sangue sobre a vida dos nossos irmãos, trazendo saúde, cura, trazendo libertação em suas casas, em suas famílias. Oh, Rabababassou, Rebelecei. Remanabassoto, Roboboche, Remanabasserebeleque, Robobosoto, Robobobabá. E não deixou a marcha declarando, Senhor, libertações nas casas, de tudo aquilo, todo espírito opressor que estava impedindo de haver reconciliação nas casas, nas famílias. Espírito de contenda, agora te repreendemos em o nome de Jesus. Declaramos agora paz nos lares, nas famílias. Declaramos que a unção do Senhor toca nas vidas, nas famílias. Declaramos, Senhor, que se estanca todo sangramento, que se estanca toda hemorragia, que se estanca, Senhor, não deixou a matia, toda enfermidade. Agora mesmo, declaramos, Senhor, que o Senhor visita as suas filhas trazendo saúde e vida, poder, alegria. Em nome de Jesus, a matia, Senhor, liberta. Liberta, Senhor, a família das suas filhas, dos seus filhos, para que te sirvam e te adorem nesse lugar. Porque grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e certamente continuará fazendo. Aleluia. Não, Senhor, não retrocederemos jamais, porque o nosso Deus está conosco.
o nosso galardão. É o que nos guarda, nos protege. Não estaremos preocupados, Senhor, pelo que vai acontecer amanhã. Porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa vida, da nossa casa. Declaramos a fidelidade do Senhor sobre essas famílias, sobre esses filhos e filhas. Declaramos, Senhor, que assim como disse Davi, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Declaramos que se uma porta fechou, se abre duas. Declaramos que se uma fonte secou, se abre uma ainda maior, em nome de Yeshua HaMashiach. Declaramos, Senhor, portas abertas para os seus filhos. Declaramos, Senhor, um tempo de visitação do Senhor. Declaramos, Senhor, o sobrenatural na vida dos seus filhos, porque o Evangelho é o mesmo, o Deus é o mesmo, a fé é a mesma. Não vamos retroceder, Senhor. Cremos, Senhor, no Deus dos milagres. Cremos, Senhor, no Deus das maravilhas. Cremos, Senhor, com expectativas. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, declaramos do nosso Messias Jesus Cristo, a luz do mundo. Não andaremos em trevas, não andaremos, Senhor, perdidos, porque temos um Deus, temos um Pai que nos ama. O reba seremana rabaquinha rababache, rima cororocotorocoroche rabaqueira rabacai. Declaramos, Senhor, o amor do Pai, o amor do Pai. O Espírito Santo vem renovando aqui nesta noite. Sinta o Espírito Santo. Tirando o peso, tirando o fardo, trazendo repouso. O meu Evangelho não mudou de Jesus. O meu fardo ainda é leve e o meu jugo é suave. Descansa. O teu trabalho é descansar. O teu trabalho é descansar. O teu trabalho é descansar. É adorando. Porque o mundo não entende a forma como você vive. Podem te chamar pessoa louca, chamar uma pessoa fora da realidade. Mas Deus me diz que você é uma pessoa de fé. Que fé grande. Declaramos, Senhor, que está aqui o poder da semente, da palavra, produzindo fé, produzindo sinais, milagres, maravilhas. Em nome de Jesus. A enfermidade não vai prevalecer contra os seus filhos, Senhor. Tu tens o controle das nossas vidas em tuas mãos. Os nossos dias estão em ti, Senhor. No teu livro, como disse Davi, estão escritos os teus dias. Não vou partir antes. Te adoramos, Senhor, te adoramos. E nessa atmosfera, Senhor, vamos ceando. Nessa atmosfera, vamos ceando. Aleluia. Enquanto você vai ceando, vai adorando a Jesus. Vai apresentando o seu culto racional a Ele. Esse é o corpo e esse é o sangue.
Tu ressuscitaste, Senhor. E juntamente contigo ressuscitamos, Senhor. Pela graça, pelo amor do Senhor para conosco. Ressuscitamos e estamos contigo, Senhor, em nosso céu. Acima dos problemas, acima dos conflitos. Estamos juntados com o Senhor, espiritualmente. E nessa noite, Senhor, recordamos a ceia, símbolo do teu corpo, símbolo do teu sangue da nova aliança. Pai, declaramos, Senhor, que nessa ceia, enquanto estamos ceando, o Senhor estará ministrando particularmente cada vida. Essa ceia não é somente uma ceia entre irmãos. Essa ceia é uma ceia com o Senhor. Aleluia. Desejamos, Senhor, entrar em intimidade contigo. Sabemos que nessa noite, Senhor, inicia algo novo. Inicia algo novo. E os testemunhos, Senhor, serão grandes. Os testemunhos serão grandes de cura, de experiência. Declaramos. Deus está renovando novos dons. Novos dons para a igreja. Em nome de Jesus. Novo tempo. Declaramos, Senhor. Por isso te damos graças. Esse pão, símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus, que foi partido por nós. E hoje ele é partido aqui. E cada um recebeu uma parte, porque somos parte desse corpo de Cristo. E que possamos receber todos os benefícios de ser corpo de Cristo na terra. Ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo. Como dando graças ao Senhor. Aqui está o suco, o cálice, contendo o vinho, suco de uva, símbolo do sangue de Cristo, símbolo da nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança inquebrantável, sem condições. Deus nos amou e nos adotou como filhos. Não sejamos aqui como servos, mas como filhos. Fomos adotados como filhos de Deus. E ao ceiar esta noite, o sangue do nosso Messias, recordamos que Deus nos aceitou como filhos. E como filhos se ativa toda a herança, todo o legado. A herança dos filhos é a saúde, é a prosperidade, é a alegria, é a paz. Jesus disse: minha paz vos deixo. A paz, não mais angustiados, preocupados. Aleluia. Porque vos deixo o Espírito Santo. Não estarão sozinhos, mas vos deixo o Espírito Santo, disse o Senhor. Herança dos filhos, sei dando graças ao Senhor. Graças a Jesus. A ti a honra, a glória, todo o louvor. Aleluia.